Estava eu e meu filho. Foi numa concessionária de motos. Estava eu, meus parceiros de trabalho e os clientes da determinada boate. Em 2019, numa concessionária. Perdemos uma pessoa muito importante para mim e meu filho. Aconteceu que passei mal de ansiedade ao comprar a minha moto. Atropelei o processo da venda. Sofri racismo. Aconteceu em 2022, em fevereiro. Foi numa concessionária de motos. Estava eu, minha mãe e os funcionários da concessionária. Passei mal de ansiedade ao comprar a minha moto. Eu e minha mãe estavam resolvendo de comprar uma moto para mim, né? Porque eu, desde o começo, trabalho desde os 13 anos para poder conquistar uma coisa, é uma conquista para mim. E a gente resolveu, num belo de um dia, resolvemos ir na concessionária olhar a moto que eu queria. E não era qualquer moto, era uma XRE 300. Chegando lá, não achava que eu queria e tudo, procurando. E até o que aconteceu que eu passei mal de ansiedade. Estava muito nervoso, muito ansioso, tenho isso desde cedo. Passei muito mal e acabei parando no hospital. Fui parar no hospital, passei pela triagem, chegando no médico, o médico perguntou o que aconteceu e tudo, eu expliquei ele, fui na concessionária com a minha mãe e acabei passando mal, porque eu tenho muita ansiedade. Ele me receitou uns remedinhos, mediu minha pressão e tudo, mas viu que eu estava tranquilo. Mas, como eu tenho ansiedade e tudo, ele preferiu eu ficar por lá no hospital, internado. Fiquei no máximo 2 dias lá. E minha mãe me acompanhou e tudo, meu pai também chegou lá, tudo, perguntou como é que eu tô. Mas não passei mal de passar, mas sim ansiedade. Fiquei muito nervoso, fiquei branco, na verdade, fiquei muito branco. Tremendo, cheguei a tremer ainda por cima. E acho que muitas das pessoas passam por isso. A ansiedade, nervosismo, tontura, tremedeira. Mas estou aqui para falar para vocês que eu dei a volta por cima e comprei a minha moto, conquistei, batalhei. Bom, através da ansiedade eu aprendi que para poder controlar ela, a gente tem que fazer um exercício físico, abastecer a nossa cabeça. E nos dias de hoje eu sou bem mais tranquilo. Tenho ansiedade, ainda tenho, mas eu consigo controlar, o meu adulto consegue controlar. Aprendi também que a gente tem 2 pessoas na gente, que é o adulto e a criança, através da comunicação assertiva. E nesse exato momento quem está conversando com vocês é o adulto dentro de mim. Bom, a ansiedade é algo que precisa ser avaliado, porque a gente precisa reconhecer o grau de ansiedade que eu possuo. Porque, na verdade, todos nós possuímos um certo grau de ansiedade, que pode ser leve, que é natural, inerente a todos nós, mas também nós podemos desenvolver alguns sintomas de ansiedades que podem chegar a um quadro patológico, a um quadro de adoecimento mental, e que, neste caso, nós vamos precisar de um profissional de saúde mental, de um acompanhamento psicológico, de uma avaliação psiquiátrica. Em alguns casos vai ser necessário a indicação e prescrição medicamentosa por parte de um médico. É importante nesse processo de reconhecer a si mesmo se eu tenho uma ansiedade que é natural, que é comum a todos nós, que pode fazer até com que eu estabeleça vínculos positivos e prospere e consiga desenvolver ações positivas, mas eu preciso também reconhecer quando eu estou paralisando. A ansiedade às vezes pode paralisar, ela também pode fazer com que você deixe de fazer atividades que antes você sentia prazer, ela pode inibir alguns certos tipos de comportamento, ela pode inclusive trazer alguns prejuízos para o seu corpo, pessoas muito ansiosas que podem machucar-se,
mesmo. Então a gente precisa olhar para si e para a gente reconhecer até que ponto essa manifestação da ansiedade ela está natural, ela é considerada propícia para um desenvolvimento normal do ser humano, ou se ela está gerando prejuízos para as relações, para os comportamentos. E aí sim buscar uma ajuda profissional. Em dezembro de 2022, em Pará de Minas, estava eu e meu filho. Perdemos uma pessoa muito importante para mim e meu filho. A gente estava eu e meu filho na nossa casa, a gente até estava assistindo um filme quando a gente recebeu uma ligação. Essa ligação foi do irmão do pai do meu filho. A ligação veio uma notícia muito trágica, a notícia que o meu esposo tinha sofrido um acidente e tinha vindo a óbito no local. Na verdade, a gente estava casado no papel e separado entre corpos. A gente estava passando por uma situação até então, no meu ver, de turbulência, né? Que toda relação tinha muita esperança que a gente iria voltar. Até porque a gente tinha construído muita coisa, a gente tinha uma família, a gente tinha uma empresa. Então, tipo assim, aquilo no meu momento, no meu ver, era um momento que iria passar e ele iria voltar. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Recebi uma ligação muito trágica do irmão dele falando que ele tinha sofrido um acidente, voltando de Divinópolis, e infelizmente ele veio a óbito no local. O impacto para mim foi muito forte, para o meu filho foi muito forte, mas eu creio que Deus tem propósito em tudo na vida da gente. Até mesmo hoje eu vejo que essa separação que a gente teve foi uma preparação do que tinha por vir. De tanto que eu e o Vitor, a gente era muito colado com ele, eu amava ele demais, ele amava o filho dele demais. Então, eu acho, no meu ponto de ver hoje, que se ele estivesse em casa, o pacto seria bem maior. A minha maior conquista que eu vejo hoje é a superação do meu medo, porque quando ele se foi, ele era a minha base. Ele era a minha estrutura, tudo que eu fazia, eu via nele. Por mais que ele não estava mais comigo, mas eu tinha segurança que ele estava ali para me sustentar quando eu não tivesse forças. E aquilo saiu, simplesmente acabou. Eu não tinha mais ele não estava mais aqui. Era eu, por mim e pelo meu filho. Dói falar disso ainda, dói muito, mas hoje eu me vejo uma outra mulher. Uma mulher que consegue conquistar o que quer, uma mulher que vê que não é dependente de alguém, que consegue viver independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância. Aquele obstáculo pode ser grande, sim, pode ser grande, mas você é maior do que ele, independente de qualquer coisa. Pense em quem depende de você. Hoje, a minha força que eu vejo em questão de tudo tem uma pessoinha tão inocente, tão linda, tão perfeita, que às vezes eu penso assim, será que ele sabe de tudo que está acontecendo? Mas não, às vezes no sentido dele sim, mas a real verdade não. Então eu tenho que ver para ele tudo isso, eu tenho que mostrar para ele que independente da dor que a gente sente, a gente é capaz de continuar. Então, hoje eu vejo o meu verdadeiro eu. Eu sou vulnerável, muito vulnerável, mas eu não sou a vítima, eu não quero ser a vítima. Então, é isso que eu passo para vocês. Não seja vítima, independente de qual situação, seja da menor até a maior. Você tem que ser você é a sua melhor versão, a sua melhor conquista, você é capaz de tudo. Oi, gente, eu não dou conta. Eu não dou conta. Ele sempre falava comigo, Vanessa, se um dia eu faltar, se um dia eu não estiver aqui, esteja preparada para tudo. Não deixa ninguém subir em cima de você, não deixa ninguém tomar o que é seu, o que é nosso, o que é do nosso filho. Seja forte, eu sei que você eu sempre me falava isso. Seja forte, Vanessa, na verdade você é forte, você só precisa de um empurrãozinho. Eu acho que esse empurrão não foi só um empurrão, foi
um chute, né? Que falou assim, não, agora você vai. Então é isso. Hoje eu me vejo, às vezes as pessoas me olham assim, mas ele estava fazendo direito. Sim, ele estava fazendo direito. E quando ele começou a fazer direito, a gente tinha um propósito, a gente tinha uma visão. E eu quero continuar essa visão. Eu quero continuar esse negócio, o sonho dele, na verdade, o legado dele, porque eu sei que eu sou capaz. E não é só por mim, é por ele também, pelo meu pequeno. A única certeza que nós temos nessa vida é de que um dia nós iremos morrer. E não é fácil lidar com essa certeza, né? O sentimento da perda, do luto, a possibilidade da morte é algo que nos incomoda, que mexe bastante com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos também. O processo de luto em si é justamente isso, o processo de elaboração daquela dor, daquele sofrimento que a gente vivencia quando nós passamos por uma perda. E não somente uma perda de alguém, né? O luto também pode estar relacionado à perda de algo. E aí, a gente lidar com esse processo, nós temos que passar por 4 tarefas que são importantes, de acordo com o Worden, que é aceitar a realidade da perda, que talvez seja a tarefa mais difícil, mais complicada, a gente ter consciência de que aquele alguém ou aquele algo não faz mais parte da nossa vida. Nós teremos que lidar com a dor da perda, lidar com aquele sofrimento, com todas aquelas emoções que vão burilar dentro de nós e que também são importantes de serem sentidas. E aí talvez seja um momento onde seja importante a gente ser vulnerável, e vulnerabilidade é muito diferente de fragilidade. É importante a gente ter essa consciência. A terceira tarefa do luto, e também importante, que seria aceitar a realidade da perda e reposicionar aquela pessoa, né, no ambiente onde ela ali se encontrava. E isso vai ser muito importante, porque quando a gente perde alguém que era pai, que era empresário, que era professor, que era aluno. Então esse lugar ele vai precisar ser substituído, vai precisar ser ocupado por alguém, né? E a última tarefa, que é reposicionar em termos emocionais aquela pessoa ou aquele algo que a gente perdeu, porque a gente precisa encontrar um novo lugar, um novo sentido e um significado para essa pessoa dentro da nossa vida, para que a gente possa continuar com a nossa vida, né? Porque a vida ela não para nos esperar, a vida continua. Em 2019, numa concessionária, eu e os meus clientes atropelei o processo da venda. Eu estava iniciando um processo de vendas, né? Estava iniciando as vendas de veículos e recebi meu primeiro cliente. E estava muito ansiosa para efetuar a venda, para concluir ali aquela venda. Acabei atropelando um pouco um processo. Tive muita ansiedade, não expliquei o veículo da maneira que devia, pois era um cliente que não tinha muito conhecimento sobre carros. Concluí a venda, mas poderia ter frustrado o cliente e não entreguei para ele a melhor experiência de compra que eu deveria. E eu vejo muito na situação que a ansiedade, o que a gente almeja de efetuar a venda, acaba, como atropela o processo, a gente tem que ter um pouco mais de cautela. Que quando você tem cautela, tem certeza sobre o que você está fazendo, confiança em si mesmo, você consegue até efetuar mais vendas e de forma mais segura, mais concreta, fazendo pós-venda, onde você também traz mais clientes. Aquele cliente retorna para você e faz uma indicação, aquilo ali você faz uma cartela de cliente diante dessa situação, tendo mais certeza do que você está fazendo, mais confiante e controlando ali a ansiedade da situação. Ainda tem falhas, ainda tem muita ansiedade, cada atendimento é como se fosse o primeiro, mas cada dia mais buscando evolução e qualificação na minha função, na minha profissão. E hoje, depois de tudo isso, eu sinto que eu sou uma boa consultora de vendas, eu sou boa no que eu faço, eu consigo trazer uma ótima experiência de compra para os meus clientes e consigo passar isso também, passar uma segurança que ele está fazendo uma boa compra, passar uma segurança também para as pessoas que estão vindo para a profissão, para entender que é um processo. A gente respeitando o processo e tendo ali a autoconfiança, procurar buscando mais conhecimento, no final você consegue concluir ali, está sempre aprendendo, mas que você consegue chegar a um patamar de um profissional qualificado e seguro na hora da venda.
No caso da Thaís, ela é uma funcionária de vendas de automóveis e ela conta de uma experiência em 2019, na qual ela foi acometida por uma ansiedade. Foi a primeira venda e ela teve uma dificuldade em estabelecer essa venda. Acontece que ela conseguiu concluir essa venda, mas ela conta de uma certa preocupação caso ela não conseguisse efetuar essa venda devido à ansiedade. Passados-se 4 anos, né, nós já estamos em 2023, ela relata que hoje ela é uma grande vendedora, ela se tornou bem confiante do processo de vendas e hoje ela se sente muito segura para executar a tarefa que ela desempenha, né? Bem, então quando a gente olha para essa situação que ela nos trouxe, a gente precisa primeiro conceituar a ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade é uma antecipação de um evento futuro que pode nem vir a acontecer. E isso, claro, que causa alguns desconfortos, né? Alguns desconfortos psíquicos, físicos. E, em certa medida, é comum todos nós vivenciarmos esse aspecto da ansiedade. A ansiedade excessiva, sim, ela é patologizada, né? Ela é uma doença e ela comete o sujeito e pode ser medicado. Mas eu prefiro muito mais a gente pensar numa ansiedade que é natural do ser humano e ao enfrentar essa ansiedade, a gente consegue tirar um certo proveito dela. Ou seja, a ansiedade, em certa medida, ela tem uma função positiva de adaptação do sujeito ao meio. Ou seja, né, a ansiedade, ela pode colocar a pessoa em movimento. Ao invés de paralisá-la, a pessoa pode se sentir motivada, movida por algo e se tornar melhor, que foi o caso da Thaís. É possível, se a gente for pensar em várias situações onde a ansiedade pode estar presente, né? Por exemplo, um aluno vai apresentar um trabalho, eu vou participar de uma entrevista de emprego. O que eu posso fazer com isso? Eu posso me colocar em movimento, eu posso estudar mais, eu posso me preparar e a chance até de conseguir se sair bem, tanto né, na entrevista como na apresentação de trabalho, por exemplo. Por isso que eu prefiro entender a ansiedade dentro desse aspecto natural do ser humano, que é comum a todos nós, em certa medida, passarmos por ela em algum momento da nossa vida, do que classificar qualquer ansiedade como doença. Porque se a gente não tiver cuidado, é isso que vem acontecendo. Qualquer tremor, qualquer palpitação, qualquer sudorese, eu reconheço, eu me autodiagnostico, né, como transtorno de ansiedade generalizada e me escondo atrás de um diagnóstico e me vitimizo diante de uma situação. A ansiedade, ela tem seu aspecto positivo, que é de adaptação, e pode colocar o sujeito em movimento e sim melhorar cada vez mais. Foi em novembro de 2022, em uma boate onde eu estava prestando serviço de segurança. Estava eu, meus parceiros de trabalho e os clientes da determinada boate. Sofri racismo. Então, eu sou segurança, trabalho na área da segurança privada há 5 anos, né? E fui prestar serviço numa determinada boate aqui da minha cidade. Foi quando eu e meus parceiros, né, verificamos, pudemos observar um casal bastante alterado e por diversas vezes tentamos conversar com os dois para tentar acalmar os ânimos. Porém, sem sucesso, né, através de um pedido, através do rádio do meu parceiro, eu tive que conter a moça que chegou a agredir, tentou agredir o seu companheiro. Então, foi nesse momento que eu fui até ela para tentar intervir na situação, tentar conter a mesma, e ela virou para mim e me
desacatou várias palavras, né, em relação à minha cor, querendo me inferiorizar, né, em relação à minha cor. Nesse momento me virei até ela novamente, perguntei para ela o que ela havia falado. Ela falou que não tinha falado comigo, mas não tinha outra pessoa negra naquele exato momento, num determinado local. Várias pessoas que estavam lá também ouviu o que ela me disse e eu simplesmente deixei aquele local, porque eu fiquei realmente muito abalada, deixei o local do fato, fui até a porta da boate e chamei a polícia. Tomei as devidas providências. Até então, a polícia chegou, né, tentou conduzir ela, só que ela foi bastante agressiva, não só comigo, com os policiais também, e chegou até a tentar estragar, danificar a viatura dos policiais. Descemos para a delegacia, fiz o boletim de ocorrência, a mesma foi presa, ela foi presa, sim, por racismo, por injúria racial, desacato à autoridade e também dano ao patrimônio público. Hoje a gente ainda eu tenho um processo com ela por danos morais, que ainda está em trâmites. Na hora do fato eu fiquei bastante chateada, pensei até em não chamar a polícia, pensei em não mexer com isso, pensei que daria confusão, só que há um tempo atrás aconteceu com um sobrinho meu na escola. Então, tipo assim, eu sou o tipo de pessoa que levanto tanto esse movimento de mulheres fortes e mulheres empoderadas, principalmente a mulher negra. Eu pensei, gente, seria muito irreal da minha parte que levanto uma bandeira nas redes sociais não levantar para mim mesmo, não ter eu mesmo ter voz. Então, eu simplesmente procurei todos os meus direitos e fui atrás do que tinha que ser feito. Se você passar por isso, não se cale, a gente tem que falar, porque o racismo ele precisa acabar. Por mais que eu tenha para mim que está longe de acabar, a gente precisa dar um basta. A gente não pode se calar, a gente não pode se sentir inferiorizado, porque a cor da minha pele não define o meu caráter, e a partir do momento que você fala que você não é racista, isso não basta. É preciso você ser antirracista, é preciso você conter aquela brincadeira do seu amiguinho que fala do nariz do preto, que fala dos lábios do preto, que fala do cabelo do preto. É isso, o basta tem que começar aí. Não basta você simplesmente postar, fazer um post, eu não sou racista. Você tem que ser antirracista, e principalmente no seu convívio social. Não podemos confundir liberdade de expressão com violência. A pessoa ela não pode se esconder atrás de uma pretensa liberdade de expressão para praticar violência contra qualquer outra pessoa que seja ou contra algum grupo específico. E por isso nós tivemos uma importante alteração na nossa legislação. Houve a alteração na Lei 7716, que é a lei que regula os crimes raciais. E tivemos a equiparação da injúria racial ao crime de racismo. E isso é muito importante, porque agora a injúria racial, ela além de ter uma pena mais elevada, passou para uma pena de até 5 anos, o crime se tornou imprescritível. E o que seria essa injúria racial? Seria a ofensa proferida em razão do que a lei chama de raça, cor, etnia, religião que a pessoa professa, ou mesmo procedência regional, procedência geográfica. E ao equiparar a injúria racial ao racismo, o nosso legislador fez uma correção histórica. Mas nós temos que entender também que a lei ela não é suficiente e ela não é eficiente para se combater o racismo, porque a lei, principalmente a lei penal, ela é aplicada de forma retroativa, depois que o fato criminoso acontece. A melhor forma de se evitar tanto os crimes raciais quanto qualquer prática de conduta criminosa é com a conscientização e educação da sociedade. É por isso que nós entendemos, é por isso que eu falo com os meus alunos, a legislação é importante sim para punir os infratores, mas mais importante do que uma lei severa é a conscientização da sociedade. E é por isso que nós estamos aqui.
Então, Mariana, agora o jogo virou. Como foi para você, né, ser repórter aí desse projeto? O que o projeto te inspirou, te ensinou? O que você aprendeu? O que você pode falar pra gente, né, sobre esse projeto integrador, especificamente sobre o Vulneráveis? Achei essa pergunta muito grande. Não, mas é isso. Pergunta muito grande. Ai, Senhor. E... Peraí. Não sei como começar. O projeto integrador me ajudou a passar... Triagem, pra cortar. A triagem. Eu esqueci qual que era a frase que nós tinha falado. Atropelando o processo, né? Ser calmo, fazer... Oh, nossa senhora, fazer atividade física.